na sua máquina, e agora você fornecer para alguém utilizá-lo, né? Porque não faz sentido você fazer um projeto que só você vai usar, né? Você sempre faz um projeto para basicamente terceiros usar. Alguém que lhe contrata, você vai termina o projeto e entrega, ou você como por exemplo, um startup que tem um projeto, um produto e quer colocar para as pessoas utilizarem. Então, finalizar o projeto, claramente que ele nunca finaliza como um todo, né? Quem já pagou engenharia de software deve ter visto isso, que um software é totalmente contínuo, né? Sempre tem melhorias que a gente vem a fazer, manutenção, correção de bugs e o que for. Então, mas depois que você passou por todas as etapas do projeto, tem uma versão mais ou menos estável, aí você vai e implanta ele. Então, basicamente o nome disso é deploy. Então você vai colocar isso à disposição dos usuários, das pessoas que vão utilizar o sistema de vocês, certo? Então a aula de hoje consiste nisso, né? Vou mostrar uma maneira bem básica, relativamente simples, de como vocês podem estar fazendo um deploy da aplicação de vocês, que no caso colocar para os usuários utilizar, né? De uma maneira free, né? Sem gastar basicamente nada. Eu vou utilizar duas hospedagens aqui, sendo uma que é a do Heroku, que a gente consegue estar subindo as aplicações como um todo, completas. E a hospedagem do 000W Web Host, ela serve, a gente consegue colocar um site completo também, só que a gente vai utilizar ele apenas para a parte do upload de imagens, certo? Então, nesse carinha, a gente não consegue, a gente não tem a ideia de nuvem em si, como tem no Heroku. O que a gente consegue colocar nesse web host? Por exemplo, um site em PHP. Então, se a gente tivesse um site em PHP tranquilo, ou só HTML e CSS puro, a gente conseguiria hospedar e os usuários conseguiriam acessar. Só que, por exemplo, eu não consigo colocar uma aplicação Java aqui, certo? Então, se você lembrar, o nosso Spring ele é Java. Então, a gente tem que ter uma hospedagem, né, que consiga receber esse tipo de arquivo para que os usuários consigam acessar. Então, não dá para fazer isso no 00 Web Host. Em contrapartida, o Heroku, eu não consigo ter um local para que eu consiga armazenar minhas imagens, para poder fazer os uploads. Pelo menos eu nunca consegui fazer isso com ele, né? Então, não dá, pelo menos eu não consegui, colocar a parte de upload de imagem, fazer o FTP, né, usando o protocolo FTP para poder subir as imagens para ele, certo? O que geralmente o pessoal faz, né? O pessoal que faz esses projetos realmente profissionais, etc. Geralmente eles usam um serviço de hospedagem só para as imagens, que é o que a gente vai fazer aqui, usando esse web host. Só que geralmente as grandes empresas, como elas têm dinheiro, então elas contratam serviços, bons serviços de nuvem para fazer isso. Geralmente o pessoal utiliza da Amazon, né? Mais especificamente com o serviço da S3, né? Que é só para storage dos arquivos que a gente quiser. Então, uma vez que a gente armazena na nuvem, a AWS, a Amazon, né? Então os arquivos que estão lá, você pode deixar eles públicos e fica um link associado àquele arquivo, certo? Então, o que geralmente o pessoal faz? Você tem um recurso, uma entidade que você está trabalhando, você pode ter um campo a mais que se chama URL, o que for, que inclusive era isso que a gente tinha lá naquela API, né, do JSON Placeholder, lá do começo a gente fez a atividade 3, se eu não me engano, fazer consumo de API, tinha que eles tinham que o álbum, né, de fotos.
e ela tinha um URL associado àquela imagem. Nada impede de você ter nessa entidade um campo a mais, que é um string, que ela guarda o quê? Um URL da imagem daquela entidade. Então a gente pode fazer aqui, mas no caso eu não vou fazer com o nosso exemplo, mas nada impede de você fazer um campo a mais com URL. E nessa URL, o que costuma a pessoa fazer? Uma vez que você subiu os seus arquivos lá para S3, lá para a Amazon, né, para a AWS, você tem um link. E esse link você vai e guarda no atributo URL. E quando você quiser mostrar para alguém, basta você colocar lá a tag da imagem, né, do HTML, que ele vai encontrar justamente porque ele é um caminho, né, absoluto na web. Então, o que o pessoal costuma fazer é isso. Esse pessoal que é mais tem sites mais profissionais, né? Por exemplo, da Globo, se eu não me engano, eles usam o serviço da S3. Os grandes sempre usam. Então, é subir os arquivos para um local e a partir desse local você tem um endereço, você vai e mostra no seu site. Então, você não hospeda mais nada no seu próprio site, mas sim em um local específico para armazenamento. Até porque as imagens elas podem tomar uma proporção incrível, né? Por exemplo, o Facebook. Só que ele tem servidor, data center, compatível para receber tanta imagem assim que as pessoas estão ocupando constantemente. Sempre a gente está o quê? Jogando foto, jogando uma imagem. O Instagram mais, né? Porque o Instagram é uma rede social só para isso. Eu, eu não tenho uma certeza, mas 99,9% de intuição me diz que eles têm um serviço que eles contratam da AWS. Por quê? Porque como lá é um serviço de nuvem, então ela pode se expandir como o cliente quiser. Então, uma vez que ele pode se expandir, então eu posso colocar as imagens conforme a minha necessidade, que é justamente o que acontece no Instagram. Eu subo imagens e mais imagens, ele vai acumulando no servidor dele e ele consegue se expandir quando ele quiser. Né? Então tem que ter um serviço de nuvem para isso. Então, como é que vai funcionar aqui nossa hospedagem? Né? Então, o Heroku, que a gente vai utilizar aqui, ele tem a versão free dele, então você não paga nada para utilizar. A gente vai hospedar tanto a nossa aplicação cliente como a nossa aplicação servidora. Então vão ser dois projetos, né? Um para o cliente, outro para o servidor, cada um com o seu link diferente, até porque foi assim que a gente construiu, né? Desde o começo, cada projeto no seu quadrado. E a gente vai utilizar o web host só para fazer a parte de upload, certo? Então, se vocês lembrarem, a gente está fazendo upload de imagens de uma maneira fake, em que a gente basicamente está passando o caminho de um sistema de arquivo para ele fazer basicamente uma cópia de um local para o outro, certo? Então, isso é basicamente uma simulação do que vem a ser um upload de imagem. Agora, de fato, a gente vai fazer um upload de imagem, realmente mandando para um servidor, esse servidor hospedando, e quando eu quiser consultar essa imagem, eu sei como consultar porque tem um link dela, certo? Então, essa é a ideia. Se, por exemplo, imagine que a gente não tivesse imagens no nosso projeto. Não tenho parte de fazer o upload de imagem, não preciso fazer isso. Então, o Heroku ele atende super bem para fazer o básico, que é basicamente ter as aplicações rodando, claramente com as imagens que são estáticas, está tranquilo, não tem problema, você vai subir tudo. E a parte de banco de dados também está bem servido. O Heroku ele tem esse suporte. Então, toda a parte de implantação de banco de dados, toda a parte de back-end, toda a parte de front-end, esse Heroku resolve. Quando a gente falar de FTP, para fazer o upload de imagens, a gente vai ter que vir para o web host. Então, para quem não for fazer FTP, aqui já resolveu. Tá? Se, por exemplo, vocês tiverem curiosidade de colocar a aplicação de vocês para rodar, né? Tem algumas aplicações aí que já vão estar muito bem servidas. Então, a gente dá até para colocar aqui, já botar para o povo testar, para a gente já começar os nossos
a vender nossa ideia, né? De startup e tal. Começar a fazer algum sucesso. Beleza? Então, tudo certo? Alguma dúvida que eu possa estar tirando agora? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que, é que a gente vai fazer primeiro, certo? O deploy do back-end. Por quê? Por que, que eu não começo pelo front? Com, nada impede, pessoal, de você fazer um ou outro. Só que como aqui é algo, uma explicação para ser didática e rápida, né? Até porque são 2 horas, a gente já até está faltando 1 hora e meia. Eu tenho que otimizar aqui o tempo. Então, o que é que o front-end faz? O front-end ele tem os dados que eu quero mandar para o back para ele persistir. Como é que eu vou mandar do front para o back se eu não souber o link dele? Certo? Não faz sentido. Então, o que, é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou implantar o back-end, fazer o deploy do back-end. Uma vez que eu fizer o deploy dele, aí ele vai ter um link. Com esse link associado, eu posso jogar lá no front, né? Uma vez que eu tenho um link do back, eu posso jogar no front e fazer as consultas. Então, é por isso que primeiro eu vou implantar o back-end, certo? Então, aqui eu saio do Heroku. Então, vamos aqui entrar nele. Certo, eu já tenho aqui 2 aplicações associadas, eu vou excluir elas. Pronto. Aqui eu já estou logado, certo? Mas basicamente faz uma conta bem simples, não tem muito mistério aqui na criação da conta, você não precisa colocar cartão de crédito nem nada disso, certo? Uma vez que você estiver logado nessa conta, aí ele vai e mostra esse painel, né, que é o dashboard, para você criar suas aplicações. A aplicação aqui é basicamente um projeto. Então, o front-end é uma aplicação. O back-end é uma outra aplicação. Então, você tem que criar as duas. Vou criar uma aqui. Então, create new app. O segundo passo é você dizer, né, deixa eu só aumentar aqui, para quem não estiver vendo. Você dizer o nome da sua aplicação. O nome da aplicação você está totalmente relacionado com o link dela. Então, aqui seria o ID da sua aplicação. Aí, até pensando nisso, ele tem que ser totalmente diferente dos demais. Tem várias aplicações Heroku rodando, né? De várias pessoas que criaram. Então, ele vai verificar se o que você está digitando é único. Então, por exemplo, né? Vou botar aqui Almada, cliente. Então, é o servidor, né? Almada server. Aí já vai fazer a verificação. Ó, então, eu sei que aqui está disponível para mim. Por exemplo, lá da Gabi era o rede seletivo. Então, se eu botasse aqui o rede seletivo. Então, esse seria o link para ela, certo? Tomada, segue. Pronto. Feito isso, create app. Pronto. Você mandou criar a aplicação e já te traz alguns overviews aqui que você está fazendo. E o Heroku, pessoal, é totalmente ligado ao Git, certo? Então, como é uma ferramenta para desenvolvimento, então ele vem a facilitar utilizando que basicamente o pessoal usa no mercado. Então, para você fazer o deploy, você vai colocar aqui em Heroku Git, certo? Então, ele tem uma ferramenta, né, um programa, que ele já vai estar totalmente ligado com o Git. Você precisa estar instalando na sua máquina. Aqui está a instalação dele.
Para quem usa o Linux, né? No caso aqui, ó, eu uso o Ubuntu, né? Na verdade, eu uso uma versão que é baseada no Ubuntu, que é o Mint. Então, para fazer a instalação, bastaria colocar esse comando aqui no terminal, certo? Para quem usa o Windows, eu coloquei essa versão aqui para vocês baixarem. Basicamente, eu tirei do próprio site deles, certo? Então, aqui no slide já tem os links. Então, aqui, para quem for de Linux, é Ubuntu ou Mint. Para quem for de Windows, esse é outro link. Feita a instalação, o que é que você tem que fazer? O próprio site aqui do Heroku, ele já te dá todos os caminhos de como você tem que fazer para poder fazer a implantação da sua aplicação, certo? Então, o primeiro passo para poder você fazer o link da sua máquina, né, com o Heroku, é você fazer um login, certo? Então, fez a instalação do Heroku na máquina, agora faz o login. Então, só copiar aqui. Colar. Ele vai dar uma mensagem dizendo que precisa abrir o browser, né? Aí aperte qualquer tecla. Apertei aqui um Enter. Então ele já vai abrir aqui no browser para você fazer o login. Então fez o login. Se você voltar aqui, ele pede para fechar. Se você voltar aqui, ele já fez todo o link da tua máquina com o Heroku, certo? O Heroku em termos de servidor, em termos de remoto. Então fez o login. Pronto, feito isso, você já está apto, né, a ir mexer no projeto. Então vamos lá. Então, vou abrir aqui o projeto. Certo. Por o caso do servidor, o que eu precisei fazer aqui a mais, né? Lembrando que esse aqui era o projeto que a gente já vinha fazendo, desde lá do começo, que aqui foi o último, aqui foi do Spring, que na última aula. O que eu preciso fazer como configuração desse projeto? Um deles, uma das configurações, é criar um arquivo que se chama system.properties. Por quê? Porque através desse arquivo você consegue colocar algumas configurações de como você quer que aquele sistema seja executado. Então, o jeito que ele roda como um padrão não me atende. Por quê? Porque lá, o Heroku, quando você roda um projeto Java, né, Maven, ele acaba fazendo o quê? O padrão dele é Java 8. Só que nosso projeto aqui já está rodando no Java 11. Então, uma das configurações que você tem que fazer é passar para o Heroku que você quer que ele rode o quê? Na versão 11. Então, essa é uma configuração. Pronto. Então, cria um arquivo a mais no projeto, system.properties, tem que ser exatamente esse nome, com essa configuração aqui, Java Runtime Invest. Certo? Outra configuração que você tem que fazer, deixa eu voltar aqui. Ó, é a parte de configuração do banco de dados, né? Como o seu projeto, ele, no caso meu aqui do Maven, né, do Spring, ele vai ter banco de dados para eu poder persistir as informações. O Heroku não traz isso por padrão, mas ele tem alguns plugins, né, no caso addons, que você consegue estar inserindo a mais. Então, como ele é um projeto que depende do banco de dados, no caso aqui é o Postgres, ele tem um addon só para um plugin só para trabalhar com Postgres.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar para ti um banco de dados lá na nuvem dele. Você vai poder estar utilizando no seu projeto. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a mexer aqui no terminal. Eu vou apagar todas as informações de Git que eu tenho nele, até porque as informações que eu tenho são do projeto passado. Então, apaguei a pasta do Git, certo? Só para confirmar. Tá aí, ó, não tem a pasta do Git. Então, o que eu vou fazer? Então, essas são as configurações, certo? Então, antes disso, ó, o que eu preciso fazer? Eu entro no meu projeto, entrei no projeto. Então, você tem que estar exatamente na pasta dele, certo? Então, entrei no projeto, vou dar um git init. Por que um git init? Porque eu estou inicializando um repositório localmente, certo? Se eu já tivesse um repositório associado, eu não precisaria usar o git init, até porque eu já tinha um repositório. Como aqui eu não tenho, né? Então eu dou um git init. O que você precisa mais? Fazer uma configuração do Heroku. Então, se eu voltar aqui, ó, eu já te dou esse passo a passo. Ó, entra na pasta, dou um git init, e depois dou um Heroku git remote-a e o nome da aplicação. Então, vamos lá. Pronto. Então, já associei, né, esse projeto local com o meu projeto remoto lá no Heroku, certo? Através desse comando. Que eu vou dar agora de comando. Esse daqui do banco de dados. Pronto. Perceba, ele criou um banco de dados para mim remotamente, certo? Mas, Amanda, como é que eu faço para acessar esse banco de dados aqui, né? Quais são as credenciais dele? Qual é a URL que eu faço para chegar aqui? Porque se você lembrar, para eu consumir, colocar alguma coisa no banco de dados, eu tinha que botar o que é o URL. Então, botava lá JDBC, localhost, a porta, barra, o nome do projeto, o nome do banco de dados, na verdade. E botava o que? Usuário e password. Mas aqui eu não tenho isso, né? Então, no caso aqui por Heroku, não estou dizendo de outras plataformas. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma configuração no aqui no Application Properties, certo? Então, o que eu fiz? Ignora essa parte aqui de baixo, certo? Aquela que eu tinha anteriormente. Eu comentei eles, tá vendo? Botei aqui o jogo da velha. E recriei aqui embaixo esses mesmos campos. Só que agora passando, né, um modelo para recuperação de variáveis dentro do sistema. Então, internamente, pessoal, ele já sabe qual é a URL dele. Internamente, ele já sabe qual é o username dele. Internamente, ele já sabe qual é o password dele. Porque isso todos são variáveis de ambiente da própria máquina do Heroku, certo? Então, você não precisa passar credencial nenhuma. Basta você passar as variáveis de ambiente para dentro das variáveis. Dentro aqui dos campos, na verdade. Certo? Então, você não precisa saber se é Postgres, qual é a senha, nem nada, não. Ele já faz tudo automático. Então, foi basicamente isso. Eu comentei essas, né? Até para não perder. E recriei essas. Mas você poderia colocar essas nesse lugar, não tem problema.
Bom, as configurações são essas. Então é basicamente alterar, né, a URL username password para o Postgres do Heroku e criar esse arquivo com essa configuração. Foi isso que eu fiz. Aqui, né, fiz o login com o Heroku, entrei na pasta, dei um git init, dei o repositório local, linkei o local com o remoto, adicionei o plugin do Postgres do Heroku. Pronto, essas foram as configurações. O que eu preciso agora? Apenas subir, certo? Então vamos lá. Então como é que a gente faz para subir? Então aqui estão os comandos. É os mesmos comandos do Git. Então, ó. Então eu dou um git add --all. Então adicionei todos os arquivos. Vou comitar. Comitei todos os arquivos. E agora eu vou dar um push. Só que eu não dou pro origin main, né? Origin master. Vou dar para onde? Pro Heroku. Até porque a gente configurou e a gente quer mandar pro Heroku. Se você for mandar para o seu repositório que você está guardando para o projeto, você manda lá para o Origin Master, né? Segue os mesmos padrões. Então aqui, como a gente vai mandar para o deploy, a gente manda para o Heroku. O engraçado, pessoal, aqui da história, é que ele manda os arquivos e já vai te dando os logins do que ele está fazendo. Então, automaticamente, ele já detecta que é uma aplicação Java, não disse para ele em canto nenhum. Lembra que eu fiz a configuração para o 11? Então, ele já configurou por 11. E ele já faz toda a parte de build para ti. Então, já está executando aqui, ó, o Maven. Então, ele está baixando todas as dependências que eu precisar. E vai fazer as instalações depois. Pronto. Terminou o build, foi um sucesso. Aqui é todo Maven. E disse que terminou também o push. Então, fez todo o deploy da aplicação. E está com a última versão online, né? Lá no Heroku. E por fim, ele te manda o link. É basicamente aquilo que eu falei. O nome da aplicação, Amada-Server, e aqui é a extensão dele, que inclui, porque é do Heroku, né? Então vamos só testar aqui. Então, aqui ó, o mesmo nome da aplicação, herokuapp.com. Então, ó, tá aqui a aplicaçãozinha, né? Até porque não tem nenhuma index. Então, se eu der um API, traço user, e já me trouxe aqui, ó, dizendo que está vazio. Claramente porque não tem nenhum banco de dados ainda. Não tem dados ainda, né? Então ainda a gente vai colocar. Então nossa API está criada. Tá, na verdade está implantada, né? Sem muita dor de cabeça. Tranquilo? Fácil? Demais, né? Pessoal, perceba, não estou pagando nada e estou colocando minha aplicação online. Tá? Então, para quem quiser, por exemplo, vamos fazer aqui um teste. Acessem esse link aí. Para facilitar, eu vou botar aqui no chat. Acessem aí vejam se realmente a aplicação está rodando. Show. Então agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai colocamos o server. Então vamos agora para o front. Então vamos lá. Então deploy do front.
Então, eu botei aqui só para lembrar vocês, né? É o mesmo processo, então não tem mudança, né? A parte de criação. Então, vocês vão criar aqui um novo. Então, vem aqui New, né? Create New App. Só para manter o padrão, tá, amada? Cliente. Então, a mesma coisa. Então, vamos agora lá para o cliente. Então, vou apagar aqui o Git. Então, vou dar um Git init. Tá? E vou configurar aqui o link. Pronto, linkei o local com o remoto. Agora eu vou mostrar para vocês, né, o que eu fiz de diferente aqui. Certo? De código não tem nenhuma mudança. Só as mudanças que tem são dos links, né? Até porque eu estou fazendo um teste. Então aqui não é mais app server Almada, né? E agora é Almada traço server. Almada server. E por enquanto eu não vou trabalhar com o upload. Vou mostrar isso aí para vocês depois. Então deixa eu comentar aqui. Então, eu comentei aqui o post, né? Para fazer o upload de imagem. Pronto. Então alterei aqui já, né? Para minha API. Comentar isso aqui também da parte de imagem. Para a gente não se confundir. Pronto. Aí depois eu faço as alterações, tá? Então, o que é que você precisa ter criado aqui? Você vai criar só um arquivo a mais. Então, para fazer o deploy de aplicações Vue no Heroku, eu ressalvo isso, né? Porque no Heroku tem N jeitos de você fazer a sua implantação. Mas no Heroku você tem que fazer dessa forma. Como é que eu sei? No próprio site do Vue, que é esse, ele fala apenas de deployment, que é exatamente o que a gente quer fazer. Ele traz N jeito de você fazer em N locais. Por exemplo, aqui no GitHub, também consegue colocar um Netlify, um Render, no Firebase, um Vencer. No nosso caso aqui é o Heroku. Tá? Então, para o Heroku, a gente faz da seguinte forma, né? Faz a instalação normal do Heroku, que a gente já fez. Você vai criar um arquivo chamado static.json. Então, onde é que você vai criar? Na raiz. Então, criei ele bem aqui, ó. Percebe que eu criei na raiz do projeto. Então, static.json. Ele já te diz o comando para você colocar, então é só copiar e colar. Basicamente, está dizendo que vai pegar todas as informações que tiverem na pasta dist. Essa pasta, pessoal, ela só aparece, perceba que ela não tem aqui. Essa pasta só aparece quando você manda fazer um build. Então, em vez de você dar um server, npm run server, que ele cria local, você dá um npm run build, ele cria a pasta dist, que é basicamente um empacotamento de tudo que você fez, para você fazer o deploy. Inclusive, está até aqui o comando. Você dá um build, ele vai e chama um build no script. E ele aponta lá para index. Então, o começo dele é jogar lá para index. Certo? Então, por isso, e o index ele já está aqui, né, associado, aqui dentro do public. Certo? Então, ele já faz todo o redirecionamento para você. Então, basicamente, adicionar esse arquivo quando você for fazer o Git. A parte de adicionar e comitar. Então, eu vou deixar isso aqui para depois. Tá? Então, ó, qual a configuração do front? Criar esse arquivo e jogar
as configurações que ele dá no próprio site. O que ele faz mais? Ele já te dá o direcionamento do que você precisa adicionar. Então, a gente já fez o login, já criou a aplicação, né? Então, a gente vai adicionar esses comandos aqui agora. Então, são os plugins dele. Então, vamos adicionar. Então, uma do Node.js, é porque ele funciona aqui na base do Node, né? E o outro é uma configuração aqui de arquivos estáticos. Pronto. Então, fiz os dois adicionamentos aqui do que ele pediu, né? Das coisas que ele pediu para adicionar. E agora, eu rodo a parte do Git novamente. Vamos lá. Então, Git, add, Git commit, e o Git push Heroku master. Então, ele já reconhece que é a aplicação Node, né? Até porque ele roda o Node para poder fazer essa parte de servidor. Agora está fazendo um build, ó. Perceba. Então, no final, ele vai ter uma pasta dist. Ó, criou a dist. Ó. Então, teoricamente, nossa aplicação já está online. Então, vamos testar. Ah, não é que funcionou. Agora vamos testar mesmo se está conseguindo conversar lá com o Beck, né? Ixi, parece que funcionou. Testem agora. Como cada um adiciona uma pessoa aí. Vamos fazer aqui uns testes. David, Gabi. E pior que funciona, né? Então, é muito simples, né? Você fazer o deploy das suas aplicações utilizando o Heroku. E a gente já consegue mandar o link para quem a gente quiser, né? Então, perceba, o título, ó, o mesmo título que a gente tem, o ícone. Então, tudo é a mesma coisa. Então, do jeito que você fez local, funciona remoto. Então, Ivan já botou. Então, é isso. Tá? Vou deletar aqui o meu, né? Deletamos. Então, tudo aqui vai funcionar. Do mesmo jeito que a gente faz local, host, agora a gente consegue fazer na plataforma de nuvem, né? Então, a parte de hospedagem, pessoal, tá feita, né? Sem muito mistério. Beleza? Gostaram? Pode ver, eu ter colocado em um dos requisitos do projeto, fazer a implantação. Mas fica aí para quem quiser testar, né? É até legal para você colocar já rodando para mostrar. Não vai ter tanta dificuldade, até porque vocês virem que é bem simples, né? Então, quem quiser já colocar rodando no Heroku,
Aí vocês já podem colocar. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora a parte de... Certo, alguma dúvida? Ei, professor, Oi. como é que fica a questão da configuração da URL? Exemplo, www.topteam.com.br. Certo, aí já é um outro departamento, né? Porque envolve a criação de pagamento e criação de domínio, né? E, consequentemente, de hospedagem. Então, você tem que realmente pagar para ter o nome específico que você queira. Como aqui a gente está utilizando a plataforma gratuita, né? Free, então, por exemplo, esse .com.br eu não conseguiria aqui, certo? Então, tem que pagar mesmo. Ah, beleza. Mas é possível, mas procure aí depois, quando você for fazer, que eu acho que você depois quer colocar, né? Aplicação, domínio e hospedagens específicos que eu queiro. Então tá assim, criação de domínios e hospedagens. Então vamos lá. Então agora a gente vai para a parte de upload de fotos, né? Eu deixei separado justamente porque eu sei que tem gente que não está trabalhando com imagens, né? Então, eu deixei uma coisa separada até porque aquilo ali já resolve. O que a gente quer fazer já resolve. Então, para a parte de upload, agora a gente vai fazer aqui. Pronto, eu coloquei até essa mensagem aqui, ó, para vocês lembrarem de alterar lá na API aqui do front-end. Foi o que eu fiz, né? Alterei o link. Então, para o upload de imagens, a gente vai utilizar o web host. Ele também é free, certo? Fazer aqui o login com o Google. Você pode fazer com o que você quiser. E eu já tenho um site criado, mas vou criar aqui um do zero. Isso é permitido um. Por isso que é ruim essas coisas gratuitas. Deixa eu apagar ele aqui. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Né? Claramente, pessoal, tá completando, né? Como é algo gratuito, né? Tanto o Heroku como o WebHost, claramente o desempenho não é dos menores, né? Até porque a gente não está pagando nada. Se a gente quer realmente qualidade na entrega do que a gente está fazendo, né? Que é qualidade de serviço, né? Então, claramente a gente tem que pagar. Mas para algo de mais, mais simples, né? Com pouco acesso, resolve, né? Mas claramente é mais lento. Então, deixa eu ver aqui. No caso aí, eles suportariam acesso de quantas pessoas? De mais 100 pessoas? Eu nunca fui atrás, Ivan, mas não é muitos, não. Mas até 100 eu acho que eu aguento ok. Mas não mais que isso. Ixi. Tô apanhando aqui para apagar ele. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Vou criar meu website, posso criar ele do jeito com o nome que eu quiser também. Então, eu criei aqui com a Amada Cloud, certo? Vou criar, sei lá,
Amado web. A senha, vou botar aqui uma específica, tá? Tenho que lembrar dessa senha. Lembrando que ele vai ficar com essa extensão aqui, ó. webhostweb.com. Bom, tá criando a aplicação. O que eu quero que vocês se atentem, né? Vou até aumentar aqui. Bem aqui, ó, a parte de FTP dele, ele já te traz os dados que você vai ter que utilizar para, se você quiser utilizar a parte de FTP da hospedagem, certo? Então aqui é o hostname, então aqui seria seu URL, aqui será seu username, então a madraça é o mesmo nome da aplicação, e o password é aquele que eu defini, certo? Então essas configurações aqui você tem que utilizar na aplicação que você vai fazer o upload. Então essas são exatamente essas daqui, ó. Coloquei na Application Properties. Então, URL, files, 00webhost.com, exatamente essa daqui, ó. Username é esse, caso então vou alterar. E a senha é essa mesma aqui. Eu coloquei, certo? Então, vamos lá. Pronto. Tem essas configurações. E eu criei aqui, pessoal, mais um arquivo. Na verdade, eu fiz uma alteração. Então, eu criei uma classe chamada file útil, aqui no pacote útil. Ele tem um método chamado upload file server, certo? Ele basicamente ele chama uma classe que é a FTP Client, que é específica do Java para você fazer FTP. Então, quando você quer enviar dados, né? Para utilizá-la, eu precisei inserir aqui no ponto a dependência dele. Isso aqui também está no slide, né? Dependência Maven, no caso é a const-net. Só para não perder aqui e mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Tá? Então é isso. Coloca a dependência. Cria essa classe aqui do file útil. Tá? E tá aqui. Antes que eu me esqueça de mostrar para vocês. Tá? File útil. Eu já disponibilizei para vocês. Tem que configurar. Bota a dependência. Configura o Application Properties. Aquelas informações. Coloca o file útil. Então, o file útil. Ele vai se conectar ao URL que eu passei. Foi aquela lá que é fornecida pelo webhost. Vai fazer o login com password e username. Eu coloquei esse sysout aqui para a gente ver se realmente estava conectando corretamente. Então ele consegue estar te mostrando isso. Eu digo o que eu vou estar enviando, né? Então são arquivos binários. E outra das informações que eu preciso aqui é o caminho, né? Então como é que eu pego esse caminho? Tá aqui. Então, para você ter esse caminho aí,
você tem que entrar na parte que se chama aqui Tools File Manager, certo? Modo web. Espera aí. Por aqui. Esse site aqui ele tem um bugzinho. Você não consegue entrar diretamente para aquele local. Tem que entrar aqui no dashboard dele, aí File Manager, Upload. Aí ele entra. Certo? Então aqui, pessoal, hospedagem. Então aqui você consegue estar colocando os arquivos que vocês quiserem. Por exemplo, aqui na Public HTML, você conseguiria botar o HTML e CSS no seu site tranquilamente. Criaria aqui um index HTML e estaria rodando de boas. Então, para hospedagem simples, por exemplo, PHP resolveria. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? Dentro da Public HTML, você vai criar uma pasta. E aqui eu vou chamar ela de uploads. Certo? Então, no meu site, que eu entrar, barra uploads, vai ser onde eu vou guardar todos os arquivos que vão ser utilizados na minha aplicação. Tá? Então, só fazer aqui um teste, né? Então, ó, então aqui é o meu link, né? Como eu falei, Almar-Web, Web Host. Então aqui é a minha aplicação que está lá. Mas se eu der um barra uploads, então já é um diretório que eu criei e já está aparecendo visivelmente de maneira pública, certo? Então é aqui que eu vou colocar meus dados públicos, que no caso são minhas imagens. Entenderam? Tranquilo? Então, o FTP, quando a gente for mandar, a gente manda para lá. Então, ó. Então, qual é o nosso diretório, né? Dentro do nosso arquivo vai ser public, né, HTML, barra, uploads, barra, o resource. Que é exatamente o que a gente já estava passando. Por exemplo, trabalhando com usuários. Então, a gente já recebe usuários. Está trabalhando com carros, então já recebe carros. Então, eu já fiz isso aí para ele poder criar uma pasta, né? No diretório lá da minha hospedagem. Então, aqui, ó, já mandei o FTP criar, né? Make diretório, somente para criar o diretório, se não tiver. Certo. Então, criou o diretório, faço armazenamento do que? Do arquivo. Então, o meu arquivo, o que ele é? Né? É esse diretório aqui, todinho, barra, né? O ID do que foi inserido. Então, se for o usuário 1, né? Então, aqui seria o ID 1. Então, passo o arquivo, né? Na verdade, o endereço, onde vai estar o arquivo, e o próprio arquivo em si, que é um input stream, que era o que a gente já fazia anteriormente. Então, esse arquivo vai vir do front-end, pega o input dele, stream dele, e joga aqui para esse armazenamento. Feito isso, eu também peço a resposta do FTP. Então, ele vai gerar duas respostas. Uma se conectou e outra se conseguiu persistir. Então, feito isso, dou um logout. Então, toda vez que eu quero fazer um upload, eu me conecto, armazeno, deslogo. Né? Então, os outros seguem o mesmo padrão. Para a classe de upload,
eu fiz umas alterações, até porque aquela estava bem simples, né? Que era só para poder mover um arquivo de um canto para o outro. Então, qual foram as alterações? Eu consegui pegar aquelas propriedades customizadas, que são essas, né? Então, o que, que eu faço? Pega o URL, pega o username, pega o password. Então, aqui continua do mesmo jeito. E eu chamo o método que eu criei no file útil. Então, é basicamente isso. O que, que tem de novo, né? Coloca as configurações da hospedagem. Adiciono, faço uma alteração no arquivo do file útil, que ele já tinha, só que eu precisei mudar. Então, não é mais para direcionamento de arquivo nenhum. Agora é para, de fato, fazer um upload com hospedagem, né? Um protocolo FTP, na verdade. Se não tiver criado, faço login, se não tiver criado a pasta ainda, eu crio, né? Estou armazenando outras entidades e faço o armazenamento do arquivo com o caminho que eu quero que eles sejam criados. Então, todo o arquivo que for criado, você vai criar no public HTML, uploads, por exemplo, usuários, aí então 2, 3, 4. É justamente assim que a gente vai conseguir estar recuperando. E nada impediria, por exemplo, da gente guardar, né, esse endereço aqui num atributo de um modelo que a gente tenha criado, certo? Então a gente poderia estar gravando, né, esse endereço também para que a gente venha consumir futuramente. Aí isso já são outros detalhes. Você vai muito da modelagem que vocês forem fazendo, das regras de negócio que vocês forem pensando, né? Eu fiz dessa forma. Então vamos lá. Então fiz as alterações e então, como eu fiz essa modificação, né, no servidor, vou ter que fazer o quê? Vou ter que subir essas modificações novamente no Heroku. Então, vamos lá. Então, aqui. Certo, eu até criei aqui uma classezinha só de teste, né? Tá, né? É inútil aqui, na verdade. É só para a gente poder fazer o teste, ver se de fato ele está conseguindo se conectar. Tá? Você pode fazer isso até para garantir que você não fique subindo, fazendo deploy desnecessariamente. Então aqui, ó. Pronto, ó. Tá ok, entendeu? Então passando as credenciais e passando um objeto nulo para subir, só para fazer um teste. Pronto, fiz o deploy. O que eu preciso agora? Né? Alterar. Pronto, aqui está criado. Ó, nesse teste aqui, ó, é bom que a gente já vê que funcionou. Eu passei um resource chamado ASR. Aí é de 12, né? É de 2, na verdade. Então, se a gente entrar aqui, ele foi criou, tá vendo? Então, agora, o que a gente vai alterar, né? Aqui no meu cliente. Então, aqui é o modo web, né? Pronto, basicamente isso. E aqui agora faz o upload, né? Então, aqui faz o upload.
Aqui faz o piloto. Então foram as únicas mudanças que eu fiz. Lembrando, pessoal, que uma vez que o servidor está online, né? E o piloto também está todo funcionando, não necessariamente eu preciso estar com o meu front-end em produção. Eu posso testar ele localmente, até porque estão linkados com as coisas remotas, né? Só não vai dar para as pessoas acessarem a sua aplicação front-end, mas você consegue acessar localmente, né? Até porque está aqui os endereços, que é o que importa. Então aqui, ó, só para ilustrar, né? O que é a imagem? Aquele caminho todinho, barra uploads, barra o recurso que eu quero, barra o ID, né? Só vamos manter o padrão. Então vamos testar. Então aqui nosso banco de dados está funcionando, nosso API está ok. Então vamos persistir aqui o QWE, escolher uma imagem para ele. Desktop. Pronto, esse aqui. Pronto, persistir. Está aqui. Então a imagem é a 5. Então vamos lá, ó. Já está online, já está tudo funcionando, né? Então aqui só para. Ó, tá aqui a imagem. Então não é mais um endereço do sistema de arquivo, agora é a imagem hospedada no servidor. Beleza? Sucesso, eu lembrei só do meu stick. E aí, show? Fácil? Alguma dúvida? Pois pronto, pessoal. Foi agora só fazendo o fechamento da disciplina. Eu sei que ainda tem a parte da apresentação do projeto 3, mas só como aula hoje é o último dia, né? Então, só finalizando, foi um prazer ter ministrado essa disciplina para vocês. Eu sei que não foi da maneira que eu queria, acho que também nem da maneira que vocês esperavam, até por conta de tudo que aconteceu, né? Pandemia, todos esses conflitos, né? Esse medo e também depois voltar tudo de maneira totalmente remota, né? Então, pessoal, se às vezes parar para pensar, a gente começou essa disciplina em fevereiro, né? Já está entrando em novembro. Então, praticamente para um ano na mesma disciplina, né? Então, tanto vocês estão bem cansados, né, como os professores, né? Então, é bem complicado ter tido essa retomada. Então, não foi do jeito que a gente esperava, né? Claramente eu queria ter feito bem mais, só que foi o que foi possível, né? Mas eu só tenho a agradecer a vocês a participação. Eu vi alguns alunos, algumas evoluções incríveis, né? Então, alunos aí que já tinham feito disciplina comigo, só que infelizmente tinha reprovado. Só que fez agora novamente, eu vi a evolução, a crescente que esse aluno deu. Foram pelo menos 2 alunos que estão fazendo muito bem agora a disciplina. Então, só tenho a parabenizar vocês.
pela persistência também, né? Que eu sei que é bem complicado. Dá vários erros. Às vezes não tem tanto conteúdo assim na internet. Mas é isso. Então, foi um prazer, certo? Espero vocês em outra disciplina. Então, quem for fazer SD, provavelmente serei o professor. Beleza? Se alguém quiser comentar alguma coisa agora também, sobre a disciplina, como foi, de maneira tanto pessoal como profissional. Você acha que você agregou alguma coisa a você? Estão todos tímidos. Então, valeu, pessoal. Até a nossa apresentaçãozinha, né? Pode abrir os áudios, pô. Fica só no texto aí, só falando, só falando. Ei, professor, Oi, tá ouvindo? tô. Não, era só aproveitar a oportunidade da nossa parte, alunos, agradecer o senhor pelo conteúdo que nos repassou. Com certeza foi de grande valia. Agradecer também pelos momentos que o senhor nos ajudou. Eu tenho certeza que foi muitos, entendeu? Tanto no grupo como de forma individual. A gente deixa aqui nossos agradecimentos e que a gente se vê aí na continuação da faculdade. Massa. Mais alguém? Igual a Gabriel, mas nós aprendemos a amar o web agora. Foi muito boa a Tá disciplina legal. com você. Foi dor de cabeça, mas deu certo. Massa. E uma coisa que eu gostei muito dessa vez é porque quando tem as gravações, a gente pode ficar assistindo várias vezes. Você pode ver aí que arruma de visualização dos vídeos. E toda vez que a gente implementar alguma coisa, bora assistir os vídeos lá. Isso ajudou muito também. Tem 400 visualizações, pô. É muito Com massa. certeza ajuda muito, né? Tanto o pessoal aqui da disciplina, como o pessoal que pesquisa no conteúdo na internet. Que é um passo a passo, né? De como construir do zero. Uhum. Eu acho que ficou muito esse sentimento em vocês de como, do nada, a gente pode estar construindo tudo. Tá? Então, se você lembrar, lá da primeira aula foi só HTMLzão básico, e hoje vocês conseguem estar fazendo até um deploy do que vocês fizeram. Então, uma evolução incrível durante a disciplina. Eu também, o que eu tenho para falar é mais ou menos o que o Ivan falou. Eu acho que nenhuma das outras disciplinas o professor estava tão ativo, né, ali no grupo, no WhatsApp, quanto foi em web. E, tipo, não foi uma coisa meia boca, tipo, deu só para passar, para matar lá a disciplina no SIGA, né? Foi uma coisa mesmo planejada, mesmo que tenha sido um tempo curto, tem que engolir alguns conteúdos. Mas você vê, é uma aplicaçãozinha que dá para usar. E a maioria das aplicações dos projetos são projetos em legais. Então, acho que foi uma disciplina muito boa. Mesmo eu já tendo conhecimento de algumas coisas. Uhum. E a grande virada de chave da disciplina foi o conhecimento do Spring. Spring é mais. Ele não tem graça, não. Aí a partir da disciplina. A gente vinha penando que só nas atividades. Aí vem pan surge o Spring, né? Que entrega praticamente de mão beijada. Uhum. Ah, foi ridículo. Eu ia desistir antes do Spring. Eu disse para você não desistir. Foi beleza, pessoal. Até mais. Nos vemos aí na apresentação de vocês. Um abraço. Valeu, professor. Valeu.